Olá, gente, vamos a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser. Falaremos mais uma vez acerca de João, capítulo 10, verso 10, onde o Senhor Jesus ele diz assim: o ladrão não vem senão a fim de que roube e mate e destrua. Eu vim a fim de que vida tenham e em abundância, ou e abundante tenham, né? Todo mundo repete, né, que não, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio, disse que veio para que tenha vida e tenha com abundância. A pergunta, gente, onde é que o diabo se encaixa nesse texto de João, capítulo 10? O problema é que nós, principalmente no meio, não sei nas outras localidades, mas aqui em Salvador, parece que temos a síndrome do papagaio. Qual é a síndrome do papagaio? Repetir, falar alguma coisa sem saber o que significa, só porque o dono fala. Infelizmente, nós não temos a mania de examinar. Porque se nós começarmos aqui do capítulo 9, que é onde começa, né, o desenrolar todinho desse capítulo 10, você tem que pegar do capítulo 9, para você saber o que aconteceu antes, né? O que aconteceu aqui, que nós vamos ver, foi um cara que era cego de nascença, né? O que foi que esse cego de nascença disse para os fariseus que foram entregar, não, que Jesus curou. Ou, tem um cego aí que disse, agora está vendo que Jesus que o curou. Chamaram os pais do cego para poder confirmar se era filho, se nasceu cego, porque agora não é mais cego. Como os fariseus tinham ameaçado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus fosse o Messias, o que foi que os pais do cego disseram, né? Depois, o que foi que disseram ao cego depois de confirmar, e o cego pegou, confessou o que aconteceu e disse que se Jesus fosse pecador, Deus jamais ouviria, porque Deus não ouve pecadores, e expulsaram tal cego da sinagoga. Aí vai Jesus e encontra esse cego e pergunta: crês tu no Filho de Deus? Oi. Para daí Jesus começar a conversar com esse cara que era cego, que fora curado. E no capítulo 10, gente, o problema é leitura, examinar, no mínimo 5 vezes, gente, o texto e contexto. Certo que eu vou entrar aqui no grego, mas só em você examinar aqui o contexto, você não vê Satanás sendo citado aqui. O panorama aqui é justamente aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 7, quando questionaram por que os discípulos estavam dia de sábado colhendo e comendo milho na seara de milho, onde Jesus disse: se vocês soubesses, se vós soubesses o que é misericórdia eu quero e não sacrifício, não condenarias inocente. É justamente aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 23, quando ele censura os fariseus. Entendeu, gente? Porque Jesus, quando entrou no templo, que viu os cambistas lá, ele fez uma corda, tipo de chicote, e quebrou a mesa dos cambistas, soltou as pombas, e ainda disse lá: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês chamam de, e vocês fizeram de covil de salteadores, de ladrões. Por quê? Porque a gente aprende a repetir e não a questionar e pesquisar. Amém? Então, quando a gente vai aqui para o capítulo 10, a partir do versículo 40, 36 é melhor. E respondeu aquele e disse: e quem é, Senhor, a fim de que eu creia nele? Porque Jesus disse assim: ouviu Jesus que expulsaram a ele, aquele que era cego, fora, e achando a ele disse: tu crês no Filho do Homem? Respondeu aquele e disse, no caso que era cego: quem é, Senhor, a fim de que eu creia nele? Jesus a ele respondeu: eu mesmo é o que conversa contigo, e falando contigo, aquele sou. E respondeu: creio, Senhor. E aí?
e o adorou a ele. E Jesus disse: juízo para o mundo, para o juízo o mundo venho, a fim de que os que não enxergam vejam, e os que estão vendo cegos se tornem. Versículo 40 do capítulo 9. Ouvindo os fariseus estas coisas contra ele, e contra ele sendo, e disseram a ele: não também nós cegos somos? Ou seja, nossa versão está diferente, eu estou lendo aqui o texto grego. Não também a nós cegos somos? Disse a ele Jesus: se cego fosses, eras, não se teriam pecado. Agora, porém, dizeis que enxergamos, pecado de vós permanece. Na verdade, digo a vós, que o que está entrando, ou o que não estão entrando, por meio da porta, para o redil das ovelhas, mas subindo por outra parte, este tal é ladrão e assaltante. Mas o que vai entrando por meio da porta, pastor é das ovelhas. Ao tal o pastor abre, e as ovelhas a voz dele escuta. As que são próprias ovelhas ouve a voz, e a conduz para fora a elas. Quando as próprias ovelhas saem, diante dele passa, e as ovelhas a ele seguem, porque conhece a voz dele. Ao estrangeiro nunca seguirão, mas se desviarão dele, porque não conhece o estrangeiro o som da voz deles. Esta palavra Jesus disse a eles, porém aqueles ignoraram o que era, o que falava a eles. Disse de novo Jesus: na verdade, digo a vós, que eu sou pastor das ovelhas, e todos os quais vieram antes de mim são ladrão e assaltantes. Todos que vieram antes de mim são ladrão e assaltantes. Entendeu, gente? Quando nós começamos a ler o contexto, a examinar, só fiz isso rapidinho aqui, você está vendo que está falando de quem? Das autoridades. Esse texto, João capítulo 9, capítulo 10, Jesus discutindo com os fariseus, gente. Vamos ler. Entendeu? Vamos ler. Todos que vieram antes de mim, capítulo 10, versículo 8, são ladrão e assaltantes. E ele diz mais: quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe, por que sobe para outro lugar? Porque é sorrateiro, é escondido, é na surdina. Não foi assim que fizeram com Jesus para poder prendê-lo, contratando falsa testemunha, violando a lei, quando diz: não levantarás falso testemunho e não matarás. Aqui nós já vemos que aqui não tem nada a ver com o diabo. Em segundo lugar, queremos saber o que significa, gente, roubar, matar e destruir. Em primeiro lugar aqui, klepse, que aqui é a forma subjuntiva na terceira pessoa do singular, que ele roube. Impressionante que a chave linguística, ele chama a nossa atenção para uma coisa interessante aqui, que não é meramente, gente, roubar. Vocês podem ver o contexto de todos os evangelhos, e até em Atos dos Apóstolos, como era a atitude dos fariseus, o próprio Paulo, a violência que eles faziam, né, para quem fosse contrário a eles. A conjunção aqui, que é ladrão e assaltante, está dizendo aqui, que no caso salteador e bandido, a combinação pode denotar a disposição de entregar-se à violência e não apenas à desonestidade. Ou seja, quem fosse contrário a eles, eles eliminariam.
O que foi que eles disseram quando disse, toda nação segue eles, daqui a pouco vai vir os romanos e vai tomar o nosso lugar. E o sumo sacerdote disse o quê? Vocês não sabem que é necessário que um morra. Quer dizer, o importante, independente que morra. Vai morrer, morra, mas eles não podem perder a posição, o lugar. Ao contrário de Davi, que veio o urso e ele matou, veio o leão e ele matou. E aqui diz mais adiante, no capítulo 10, que o bom pastor, aquele que é o modelo, ele arrisca, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas vamos lá, ladrão, como você falou aqui, é aquele que rouba pela surdina. Esse ladrão aqui, ou ele rouba escondido, ou ele faz falcatrua para tomar, para surrupiar, ou então ele usa a força. Geralmente, esse tipo de ladrão, esse clepstes, ele faz as coisas na surdina, sabe? Por debaixo do pano. Entretanto, quando é descoberto, eles fazem a tramóia para tomar a força, arrancar por meio da violência. Vamos à segunda palavra, né, que está aqui, ó. Clepse. Thucia, thuce, que vem do verbo thuo. Thuo, que na nossa versão é traduzido como matar. Entretanto, a palavra matar, gente, o verbo matar, existem vários no grego, pelo menos aqui nós podemos ver o apokteinon, que é ferir de morte, né? Pode ser anairel, que é levar para cima, né? Tem o phoneuo, que é assassinar, o thanatuo, que é dar morte ou matar, no sentido de chegar ao fim, fazer com que cesse, chegue ao fim. Ainda tem o esfazo, que é matar, sacrificar. O que é usado aqui não é nenhum desses. Está traduzido como matar, mas o verbo sacrificar, que é o thuo, de onde vem a palavra thusia, que é sacrifício ou oferta, é aquele animal que é sacrificado para o alimento ou para ser ofertado a uma divindade. Veja bem, a ideia que nós temos, matar mesmo, é no sentido de e deixar a pessoa lá. Não. Era imolado, no caso aqui é imolar, para alimento ou para ofertar a divindade. Tanto é que aqui nós vemos em capítulo 7, versículo 41, falando sobre sacrifício, Mateus capítulo 9, versículo 13, e tem Atos capítulo 10, gente. Atos capítulo 10, versículo 13, onde Pedro teve aquela visão daquele vaso tipo um lençol, segurado pelas quatro pontas, e a voz disse a Pedro, Pedro, mata e come, ou seja, imola e come. Então a visão, quando nós lemos um texto, né, um texto grego, um texto hebraico, é completamente diferente, porque são palavras diferentes, com conotações diferentes, mas que é traduzido com o mesmo termo no português, que tira completamente a essência. E nós, como não temos a mania de pesquisar, apenas de repetir, o que acontece? Mata o texto, tira a ideia do texto e começamos a ter ideias, ignorando e atropelando completamente o que Pedro fala lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma palavra da profecia é de particular interpretação. Então, ao invés de ele arriscar a vida por causa das ovelhas, ele abre mão. Quando o lobo vem, ele se manda, é o sacrifício. O importante é que ele salve a vida dele. As ovelhas podem morrer de fome, mas eu tenho que ter meu salário no final do mês. As ovelhas podem morrer de fome, mas eu tenho que ter o meu dízimo, eu tenho que ter a oferta para manter a congregação. Não a congregação, não. O lugar de congregar, não a congregação, que são as pessoas. Entendeu? Então, a lei de roubar, né? Roubar sorrateiramente. A lei de sacrificar. Ainda tem isso aqui, ó. Apolecer. Que destrua, que aqui está na forma subjuntiva, na terceira pessoa do singular.
né? A forma subjuntiva ativa. E o que significa isso, gente? Destruir. O matar aqui nós aprendemos que não é meramente matar como nós imaginamos, mas imolar como sacrifício, sacrificar. Imagine o programa As Evidências, lá do Dr. Rodrigo, é só você assistir o pastor do Salmo 23, bote no YouTube que você vai ver. Onde ele estava fazendo uma pesquisa em um certo lugar e ele viu um pastor quebrando a perna da ovelha, encaixando no lugar e depois cuidadosamente enrolando. Ele achou aquilo bruto. Pediu ao guia dele que perguntasse o que foi que aconteceu para o pastor fazer aquilo. E o pastor começou a falar que aquela ovelha já tinha se desgarrado várias vezes, colocando em risco a vida dela e a vida do rebanho. E o pastor tinha dois caminhos a tomar: ou vender ela para o abate, ou então quebrar a perninha dela, colocar no lugar e carregar até ela melhorar ela. Quando acabasse, que sarasse a perna, ela já estava completamente acostumada ao pastor e ao rebanho, não mais colocando. Quer dizer, ele preferiu quebrar a perna da ovelha do que sacrificar ela, vendê-la. Quer dizer, dinheiro algum pagaria o valor que tinha aquela ovelha. E nós não temos ideia disso, que pra gente é só membro de igreja. E deixa quieto. Então, apolência. O que significa esse termo apolêcia? Primeiro, que matar não é a ideia que nós tínhamos. E destruir. Vamos lá? A palavra destruir. Estou usando aqui, gente, o dicionário Vini, que é da CPAD. Apolume, a forma fortalecida de olume. Na verdade aqui é lame, que tem o U aqui, que pra gente aqui é o Y, é como no inglês sabe? Up, subway, Sunday. Significa destruir totalmente. Na voz média é perecer. A ideia, gente, não é de extinção, mas de ruína, perda, não de ser, mas de bem-estar, ou seja, estragar. Isto é claro pelo uso do verbo, como por exemplo, estrago dos odres de vinho, lá em Lucas 5:37. A ovelha perdida, ou seja, perdida do pastor, que é um estado metafórico de destruição espiritual. Tanto é que se um pastor mais velho não tiver um pastor mais novo cuidando do rebanho e ele morrer, todo o rebanho tem que ser vendido para o abate, porque a ovelha tem que estar íntima do pastor. Então, gente, o estrago dos olhos de vinho, a ovelha perdida. O pastor Rodrigo ele fala sobre isso, que se não tiver um noviço sendo treinado desde cedo, acho que a partir dos 5 anos, se aquele mais velho morrer, toda a ovelha vai ter que ser vendida para o abate, porque ela tem que estar íntima do pastor. E nós em dia, a nossa ideia de hoje de pastor é líder, é aquele que vai na frente. Muito só vai só na frente só para pregar. Ele acha que na cabeça dele ali é só pregar, né? Administrar o dízimo e a oferta, mandar para a sede e acabou. Não visita uma pessoa, não cuida, entre aspas, né? Olha o cuidado de Davi para as ovelhas. Olha o cuidado, vai ler lá acerca de Jacó com as ovelhas de Labão. Olha o que Jesus disse, dá vida pelas ovelhas, gente. A palavra no Salmo 23 usada para roi, que é cuidador de mim. Não é meramente líder que vai na frente. Não é apenas pregador. Não. É cuidador. Então, o verbo apolame é usado aqui, como falei em Lucas 5:37. A ovelha perdida, em Lucas 15, versículo 4 e 6. O filho pródigo, em Lucas 15:24. O perecimento de comida, né? João capítulo 6, versículo 27. O do ouro, como Pedro fala em 1 Pedro 1:7, o mesmo em relação às pessoas, em Mateus capítulo 2, versículo 13, Mateus 8:25, Mateus 22:7, Mateus 27:20, e a perda da felicidade do caso dos não salvos, em Mateus capítulo 10:28, que fala de pranto e ranger de dente, é o que nós chamamos hoje de depressão. Então a ideia aqui, na verdade, é tirar completamente a alegria, o prazer da vida da pessoa. Porque são pessoas que não cuidam das pessoas. Eles estão na frente apenas olhando o lucro e o bem-estar pessoal.
não de cuidar das ovelhas. Leiam na Antiga Aliança acerca dos pastores que apacentavam a si mesmos. Vá na internet e pesquisa, gente. Eram pessoas que subiam na liderança de Israel, mas que ignoravam completamente a lei de Deus, a Deus e as pessoas. Esqueceram de por que eles foram colocados na frente. Então aqui vai mais esse vídeo e exorto a vocês, gente, leiam e pesquisem, porque só conhecendo a verdade nos liberta. Amém?